Olá, sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Raiane Silva, eu sou especialista em crédito e hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é o Dia da Mulher e nesse ano a gente quis fazer uma coisa muito especial no Dia da Mulher e eu pensei, e se eu convidasse a mulher mais poderosa, mais incrível desse mercado para fazer um bate-papo com a gente, para a gente conhecer um pouco mais da história dela. E graças a Deus ela aceitou e eu estou aqui com a Mônica da BV. Muito obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. Gente, eu sou a Mônica, diretora executiva da BV. Fiquei muito feliz em poder falar um pouco nesse dia, que é o nosso dia, né, o Dia Internacional da Mulher. E fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho da minha história para mulheres, né, no nosso dia, o dia que é feito em nossa homenagem. Obrigada. Ah, imagino, eu que agradeço. Para quem não conhece ainda a BV é a maior promotora do Brasil. Inclusive, se você ainda não é parceiro da BV, o link para você se cadastrar está aqui embaixo. E a nossa ideia aqui hoje é contar um pouco da história da Mônica, né? Essa mulher que é referência no nosso mercado, para que você possa se inspirar nos hábitos dela, entender um pouco da mentalidade dela, para que você possa seguir esses caminhos e chegar a crescer e evoluir muito aí nesse mercado de crédito. Então, Mônica, eu queria começar esse papo entendendo um pouco como que foi a sua infância, né? Eu acho que tudo começa na infância. Eu queria entender como que foi essa questão com seus pais, né? Me conta um pouquinho de como que foi. A infância super feliz. Eu nasci numa cidade muito pequena, cidade de 20 mil habitantes no norte do Paraná, chama Porecatu. Tive uma infância tranquila, infância solta, né? Naquele tempo era tudo diferente. Sou de uma família bem humilde, né? Meu pai sempre trabalhou como operário em uma usina de açúcar, minha mãe era uma dona de casa. E eu tive uma infância alegre. Tudo que eu lembro da minha infância é que foi muito alegre. Cheia de esportes, até porque numa cidade pequena e numa família mais humilde não tem muita coisa para se fazer, então sempre tive muito esporte, estudei em escola pública, tive muitos amigos, cresci pela rua, brincando. Eu só lembro de felicidade da minha infância. Que delícia! E quando você é pequena, às vezes a gente tem alguns valores, algumas coisas que a gente aprende com os nossos pais que moldam a nossa vida e a nossa história. Tem alguns aprendizados que você teve nessa época e que você traz com você até hoje que você acha que fizeram sentido para você alcançar o que você alcançou? Tem coisas assim que eu reflito bastante, inclusive eu já tive a oportunidade de falar. Meu pai, ele é uma grande referência para mim, lógico, minha mãe sempre foi minha amiga, enfim. Mas meu pai, sem saber, sabe, acho que é uma coisa que mais marca, assim, que eu posso trazer para o dia de hoje. Sem saber, meu pai me criou meio sem diferença. Eu tenho um irmão e não tinha muito diferença entre coisa de menina e coisa de menino. Meu pai me criou de uma maneira muito igualitária, então eu podia tudo. Né? Eu podia tudo que um menino podia. E eu fui bem moleca. Eu não fui nada lady. Eu fui de brincar na rua, de fazer estilingue, de brincar de carrinho de rolemã. Coitada da minha mãe, né? Para desespero da minha mãe, as meninas iam para o balé e eu jogava futebol. Então eu fui bem moleque e sempre fui muito incentivada. Então acho que fora todos os conceitos e os princípios de trabalho, de honestidade, de respeitar muito hierarquias, né, familiar, corporativa, o meu pai, sem querer, ele passou isso para mim, que não havia diferença entre ambiente masculino e feminino e que eu poderia fazer qualquer coisa que o menino também podia fazer. Então, isso hoje me ajudou bastante, porque eu cresci sem perceber essa diferenciação. E eu me sinto muito à vontade em qualquer ambiente, por mais masculino que seja, enfim, feminino, masculino, não ficou muito diferente para mim. Então, essa foi uma grande contribuição que meu pai me deu na minha criação, e foi sem querer, e isso me ajudou muito na minha profissão, né, em toda a minha profissão. Ela fez esse conceito fez um grande diferencial. Que incrível. E isso que é de fato, né, empoderamento feminino, que Sim. É deixar aquela coisa igualitária. Eu já escrevi isso para ele num post que eu disse lá atrás, sem saber, você já fazia o empoderamento feminino. Exatamente. Porque você criou a sua filha falando que ela podia tudo, que ela era muito corajosa e que ela podia qualquer coisa. E quando a gente é criança, eu cresci acreditando realmente nisso. E eu acho que com certeza fez um diferencial muito grande na minha vida. Que legal. E eu entendo que às vezes quando a gente vem de uma cidade pequena, a gente tem que começar a trabalhar muito cedo, né? Sim. Me conta um pouco da sua primeira experiência de trabalho, com quantos anos, onde foi? Sim, uma cidade pequena, né, de uma família operária, como eu já disse. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E naquele tempo já era uma época que
podia trabalhar com essa idade. Mas a história é muito engraçada, porque eu quis ir trabalhar, não que não precisasse, precisava. Mas a minha mãe queria que eu fosse estudar para ser professora, fazer magistério, nem sei como chama mais hoje. E eu só pensava, meu Deus, eu preciso me livrar disso, né? Porque não é o que eu quero, né? E aí eu pedi para o meu pai que eu gostaria de trabalhar nessa usina, era a única empresa da cidade, e para eu poder estudar à noite e me livrar ali da, né, normalista e tal. E eu consegui com 14 anos, eu fui também para a área administrativa dessa empresa, comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho ali como auxiliar. E fui estudar à noite, que foi uma vitória, né? Uma conquista ali da liberdade, mas aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Que legal. E o que você lembra dessa sua primeira experiência? Tem algum aprendizado que você teve naquela época que você carrega até hoje? Porque às vezes eu vejo muita gente jovem hoje no nosso mercado que ela sempre espera mais, sempre espera alguma coisa, mas eu acho que o grande aprendizado está na jornada, né? E todas essas etapas são muito importantes. Sim. Eu lembro que eu achei fantástico, né, trabalhar, porque trouxe uma certa independência, e acho que eu carrego até hoje assim, eu quero ser o melhor que eu puder ser aqui nessa empresa, né? Não adianta, né, sem pensar, né, não é que não adianta, sem pensar se era um cargo de auxiliar, eu quis ser o melhor. E eu rapidamente me destaquei, ainda tão jovem, eu me lembro que com 16 anos a empresa selecionou algumas pessoas para fazer um curso de aprimoramento em Curitiba, né, capital e tal, nunca tinha saído de Porecatu, e eu fui selecionada. Então, assim, eu sempre me dediquei muito a tudo que eu faço, né? Eu sou muito disciplinada, então ali eu já fiz um pouco da minha história e desde então eu só trabalhei até agora e amo trabalhar e pretendo continuar assim. E você é disciplinada desde aquela época? Porque eu vejo que você é muito apegada, né, ao esporte, ao treino. Sim. Eu acho que é autodisciplina, né? Não sei se ela apareceu, se eu treinei, mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, rígida mesmo comigo. Não estou falando que isso é uma qualidade, eu acho que funciona para certas pessoas, enfim, cada um tem seu ritmo, mas para mim funciona assim. Se eu me propuser a fazer algo, aquilo vira uma lei para mim e eu faço cada passo até eu chegar no meu objetivo. É meio metódico, assim, o meu jeito de ser. Eu funciono dessa maneira, né? E, bom, para mim funcionou assim a vida toda, de ser muito determinada em cumprir cada etapa daquilo que eu acho que é necessário para eu chegar aonde eu quero. Mas às vezes nesse caminho pode acontecer de você ficar desmotivado por alguma coisa ou cansaço, alguma coisa sim, nesse sentido. E como normal. que você lida com esse momento? Você às vezes falha um dia, mas no outro dia você volta ou você se força? Como que você faz para conseguir lidar com isso? Acontece, cansaço, né, desânimo, decepções, fracassos, é normal. Eu acho que o tempo que eu dou para isso talvez seja uma coisa que não sei se é igual para todo mundo. Eu não fico remoendo muito o meu fracasso, o meu insucesso. Eu dou para ele o peso necessário que ele tem, nem mais e nem menos. Eu sofro quando tem que sofrer ali, eu descanso quando tem que descansar e não fico cobrando, sabe? Não fico remoendo. Passou, passou, vou adiante. Então, assim, no momento em que eu não me forço, né? Você perguntou se você se força? Não, eu não me forço. Eu acho que aquele momento que você tem que parar, eu paro. Aquele momento que você tem que chorar, você chora, né? Que você tem que se revisitar seus conceitos, eu revisito, mas eu não dou tempo demais para isso. Eu não insisto nisso, eu não fico remoendo isso. Passou, passou, eu vou embora, pego a estrada de novo e sigo o caminho. Que legal. E você falou sobre essa questão de estudar à noite, né? E você se formou. Eu queria entender um pouco dessa sua formação, do que você estudou e do porquê que você escolheu esse caminho. Sim, em Porecatu ainda eu estudei em escola pública, lá era curso básico de administração de empresas. Depois eu me casei, muito jovem, com 18 anos. Naquela época até era mais ou menos normal isso. Mudei para uma outra cidade pequena e fui fazer um curso de... hoje é design de modas, naquele tempo era estilista no Senac, em Londrina. Então, minha primeira formação, que não foi uma formação acadêmica, foi uma formação básica ou técnica, é que faz tempo eu não lembro mais como fala, mas eu fiz curso de moda, eu sempre fui apaixonada por moda, então essa foi minha primeira formação. Depois disso eu tive lojas de confecções, acho que ninguém imagina, porque eu sempre gostei muito de moda. Eu tive loja com a minha mãe e depois eu vim para Prudente, aí eu já estava com meus filhos com um ano, né? Monique e Renan já tinham um ano, que eu fui cursar a faculdade de Direito, que foi a minha grande paixão, sou apaixonada pela minha faculdade. Me dediquei muito também, passei na OAB antes de colar grau, então assim, foi uma dedicação
de paixão mesmo pelo direito. Então a minha formação é essa, eu sou advogada, exerci a profissão durante 10 anos antes de chegar na BV. Que legal. E você falou sobre os seus filhos, né? Você teve filhos gêmeos. E como que foi essa experiência de ser mãe tão nova de filhos gêmeos? Eu tive a Monique e o Renan com 24 anos, né? Já tinha 5 anos que eu tinha me casado. E foi uma surpresa, né? Acho que aquele começo, a vida era muito difícil ainda, né? Não tinha tantos recursos, então foi uma surpresa. E passado o susto, eu acho que foi uma gravidez assim muito esperada, muito desejada, e eu virei aquela mãe louca, né, na hora que nasceu, uma mãe super coruja. Foi difícil conciliar a maternidade ali no começo? Foi, né? Eu acho que de gêmeos ainda não tinha babá, não tinha esquemas assim de babá, de empregada, então era uma loucura colocar na cama, esperar dormir para poder estudar para a prova, que eu fazia o curso de Direito. Sim. Foi bem difícil de administrar, mas passou. Eu acho que fui dando prioridades, né? Quando está estudando, quando estou com os filhos, estava com os filhos, mas não foi uma jornada muito simples. Mas eu acho que eu nunca fiquei prestando muita atenção, sabe? Nem no cansaço, nem se estava fácil ou não. Eu queria me formar, eu queria ser uma boa mãe. Não tem tempo para a gente, mas é recompensador. Que legal isso. E é muito comum hoje que as pessoas às vezes tenham filhos e fiquem ali focadas nisso, né? Ou até mesmo se culpem. Como que você conseguiu lidar com a culpa, até ainda mais naquela época, né? Sim. Filhos gêmeos, ela decide estudar, como assim? Como assim? Acho que a primeira coisa que a gente ouve é isso, né? Olha, eu vou falar o que funciona para mim, claro. Então isso não é uma lição para ninguém. Eu sempre fui muito de priorizar o momento que eu estou vivendo. Então, quando eu estava com meus filhos, o tempo era deles. Se eu estava na escola, na faculdade, o tempo era da faculdade. E assim no meu trabalho, quando eu estou no trabalho, o tempo é do trabalho. Acho que a gente carrega muito essa culpa porque a gente quer ser tudo e melhor em tudo e o tempo todo. O tempo todo não dá, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as mamães, não se culpem tanto, não carreguem tanta culpa. Quando estiver com a família, seja da família, estou falando que funcionou para mim. Se estiver no trabalho, se entregue ao seu trabalho. Os filhos entendem, né? A gente pensa que não, mas os filhos entendem quando os pais trabalham. Faz bem para eles ter pai, mãe, enfim, com sucesso, feliz na sua profissão. E hoje eu sei porque meus filhos já estão com 28 anos e seguiram o exemplo, né? Trabalham na empresa comigo. Então, se o tempo era pouco, o tempo era deles. Né? Então, eu acho que tem mais a ver com qualidade, de você conseguir transmitir todos os seus princípios e valores, e isso não é uma questão de quantidade de tempo. A gente escuta muito, eu fico o dia inteiro com o meu filho, mas fico o dia inteiro com o meu filho com uma babá. Não que esteja certo ou errado. Quando você estiver com o seu filho, fica com o seu filho. Né? Passa para ele tudo que você sente. E quando você estiver no trabalho, seja do seu trabalho. Eu acho que, na minha cabeça, deu certo assim. Incrível. E aí, hoje a gente sabe que você atua no mercado financeiro, mas você chegou a atuar com direito? Sim, 10 anos. E eu fazia direito previdenciário, né? Eu terminei a faculdade, fiz concurso público, passei nas primeiras provas ali de alguns concursos, mas precisava ganhar dinheiro, não tinha mais tempo para ficar esperando passar em um concurso. E eu abri um escritório sozinha. Depois eu expandi esse escritório para o Paraná, depois comecei a atuar no Mato Grosso do Sul também, e já estava bem na advocacia, e a BV já tinha uma história própria, né? A BV começa muito antes da minha chegada, e enfim, as circunstâncias depois levaram para eu ir para a empresa também, fazer parte do grupo. E por que você tomou essa decisão de ir para a BV? O que aconteceu que você decidiu encarar, né, esse novo desafio? Então, na verdade, não foi uma decisão. Eu fui para entender um pouco a BV, eu acompanhava a história da BV. BV, para quem não sabe, é fundada pelo Marcos e o Rogério. A empresa já tinha 5 anos quando eu cheguei, né? A empresa já estava muito bem. E na época começou-se a falar muito de convênios. E naquele tempo, lá 2009, por aí, era a empresa que abriu os convênios, privados e de prefeitura. Então entenderam que por precisar um pouco mais de entendimento de lei, e como eu era advogada, então eu fui para abrir convênios. E aí me apaixonei pelo negócio, tentei manter os escritórios há algum tempo, não consegui os 2 expedientes e acabei optando pela BV, que, graças a Deus, assim, foi a escolha mais assertiva. E eu vim para a BV para desenvolver negócios, né, que a BV não tinha.
e acabei participando também da expansão. Já era uma empresa grande, mas fizemos uma expansão territorial importante. Depois, Rogério me ofereceu a área comercial da empresa e foi assim uma imersão no mundo de consignado. E daí para cá, assim, virei apaixonada, né? Sou apaixonada pelo negócio, estudo bastante. Nunca me imaginei, né, de advogada, a dirigir a equipe comercial, a trazer novos negócios para a empresa, mas foi acontecendo de uma forma muito natural, né? E movido por muita curiosidade. Eu falo muito isso, né? Da onde que veio o conhecimento? Da curiosidade e daquilo que eu te falei no começo. Se eu me propuser a fazer algo, eu vou fazer, eu vou dar o meu 1000%. E foi isso que eu fiz com o mercado quando eu não sabia nada. Eu fui estudar o mercado, eu fui fazer relacionamento com pessoas. Eu viajei o Brasil inteiro, né, para conhecer os tipos de parcerias que a BV tinha, como era cada região. Tudo isso foi me trazendo muito conhecimento e para conseguir desenvolver o negócio que até hoje, como eu disse, sou muito apaixonada. Que legal. E a gente estava conversando aqui que quando a Mônica entrou na BV, a BV já era uma empresa grande, né, mas nada comparado ao que é hoje. E eu tenho certeza que você fez grande diferença, né, nessa evolução, crescimento e expansão da BV. Eu queria saber algumas coisas que você fez, que você implementou na BV depois que você ingressou, que fizeram grande diferença, que você acha que podem ser válidas até para outras empresas do segmento hoje. Então, como eu te disse, eu sempre fui muito curiosa, sempre busquei muito conhecimento. Eu acho que uma coisa que pode ser, que é um marco para mim na BV, é trazer novos negócios para a BV, expandir a BV, tanto em relação a novos produtos, quanto novas parcerias comerciais, que eu digo parceiros de negócios, bancos, instituições. Eu acho que isso fez uma diferença. A empresa se tornou uma grande plataforma de serviços financeiros. Acho que contribui bastante para a área comercial. Acho que a mulher tem uma sensibilidade, um jeito de olhar diferente, né? Na época era muito homem, né? Hoje é quase 50-50, falo de gerentes comerciais. Então trouxe uma repaginada, olha, o jeito que a gente se porta, né? O tema que a gente tem que abordar, nossa postura. Então eu digo que de comerciais ali, né, que era aquela vida corrida, de cafezinho, a gente conseguiu fazer grandes consultores de negócios, né? Então, tipo, olha, conheça o mercado, se interesse pelo mundo financeiro e eu vejo uma evolução muito grande dessa equipe comercial. Então, para mim, são 2 pontos fundamentais na minha carreira. Poder ver uma evolução de uma equipe comercial que, para mim, é marcante, né? Tem pessoas que estavam desde o começo, quando eu assumi, e hoje você olha como a pessoa está totalmente reposicionada. Isso, para mim, é fundamental. E trazer para a BV, tirar a BV do monoproduto e fazer com que a BV fosse realmente uma plataforma de serviços financeiros. Eu sempre olhei para o mercado, a gente explora muito pouco o nosso potencial, né? Nós, desse mercado de consignado. A gente pode ser agentes financeiros e não apenas Corban de consignado. E foi essa a ideia que eu trouxe para a BV. Então, eu acho que isso são 2 pontos que marcaram bastante a minha carreira. Que legal. E aí no começo você falou um pouco sobre fracassos. E agora que a gente entrou nesse papo da BV, eu queria entender, teve algum momento que foi muito desafiador, alguma coisa que aconteceu ali no meio do caminho que foi muito desafiador? Já teve vários momentos desafiadores, acho que o mais recente foi o ano passado, que a gente não gosta nem de lembrar, mas ali naquele começo, em março, ali naquele começo, a gente dormiu e falou, gente, amanhã, como vai ser, né? E com tantos colaboradores, né? A responsabilidade é muito grande e foi muito mais que desafiador, né? Testou muito ali a nossa capacidade de gerir, nossa não, do mercado como um todo. Mas como eu te disse, eu sou sempre aquela que respira com calma, né? Levo aquele baque, mas já começo não fico sofrendo a vida toda por conta daquilo, sai do olho do furacão, tenta enxergar de fora e graças a Deus a gente conseguiu gerenciar e todos os momentos desafiadores foram assim, momentos de fracasso. Teve insucesso? Teve que refazer a estratégia muitas vezes, né? E o importante é não dar importância demais, nem de mais e nem de menos. Eu acho que qualquer fracasso, qualquer obstáculo, você tem que dar o peso para ele, porque senão ele acaba não te ajudando a crescer. Mas não pode ser um peso exagerado que te atrapalha a prosseguir. Eu acho que isso é um diferencial.
Muito legal. E você fala muito sobre essa questão da postura e posicionamento, né? E quando eu olho para esse mercado, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, porque é verdade, eu fiz uma enquete no meu Instagram e falei que eu ia falar com a mulher mais poderosa do mercado e todo mundo disse que era muito. Não é poderosa. Vamos falar que eu sou dedicada. Mas eu digo poderosa no sentido de que você passa essa postura, essa elegância, e eu queria muito entender isso, né? Como que a gente pode, como que uma outra mulher que queira ter essa postura, essa elegância, esse posicionamento, poderia se desenvolver para conseguir alcançar isso? Tem alguma coisa que você fez para conseguir? Você entende o que eu quero dizer? Na linguagem? Então, eu acho que eu sou, na verdade, não foi programado. Eu acho que, assim, essa postura, talvez que você se refira, eu sou uma pessoa super reservada, né? Então, eu acho que é o jeito mesmo que eu olho para o mundo, sabe? É o jeito que eu enxergo as coisas. Para você pode ser assim, obrigada, né? Você fala muito poder, mas tem gente que acha que é metida, chata. E assim, não teve nada que eu me programei para ser assim. Eu acho que é a Mônica mesmo, que é mais, né, bem centrada, ser centrada, eu acho que já foi um pouco de treinamento, né? Você vai treinando, a maturidade vai te ensinando, né, que dá para fazer tudo sem oscilações, com muito pé no chão, e eu acho que isso acaba refletindo no jeito mesmo que eu me porto, né? E aí essa postura um pouco mais engomada, assim, eu acho que vem da advocacia, né? Porque assim, eu vim de um mundo de advogado, então, onde exige essa formalidade, tanto verbal quanto de vestimento, né? Eu melhorei bastante, eu só andava de terno. Então, assim, eu vim de uma formação que essa postura, ela é muito elogiada, ela é muito visada, né? Então, não sou aquela pessoa que anda mais relaxadinha, assim, que eu acho super bacana, mas eu me formei assim, então acabei construindo essa imagem, assim, totalmente involuntário. Entendi. E você falou sobre os seus filhos, né? E hoje eles fazem parte da Bebicred. Já há 10 anos. Eu queria entender como que foi isso, como que é a sua sensação, né? De poder ver seus filhos agora dando andamento ao negócio que você construiu. Eu acho que é uma das partes mais gratificantes, né? Nós não pedimos para eles, né, ficarem na empresa. Lógico que eu brinco que as pessoas no colegial iam para a colônia de férias, eles iam para a Bevi. Eles iam aprender ali na Bevi, foram suporte, grampeava contrato, na época de contrato. E eles foram se apaixonando pela empresa também. Quando eles terminaram, a Monique é advogado, o Renan é administrador, eu esperava que eles tomassem outros caminhos, não da empresa. Mas nenhum dos dois que quiseram sair da empresa estão conosco hoje, trabalhando, né? Eles trabalham na Bevi, tem chefes, né? Eu acho isso muito legal, porque assim, a gente sempre ensinou muito a subordinação e hierarquia, então eles respondem também para outras pessoas e é muito gratificante, porque é a continuidade, né? A continuidade daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente plantou, e tem ideias assim maravilhosas, né? Mente jovem, mente aberta, e contribuem bastante para os nossos processos ali no dia a dia. Ah, isso é incrível. Eu costumo dizer que sucesso mesmo é você criar bons filhos. Ter sucessores. Isso, com certeza, não tem preço. E hoje eu vejo também que a Bevi, ela tem uma predominância feminina muito grande, né? E não só nos cargos convencionais, como também nos cargos de liderança. Eu queria entender como que você acredita que isso fortalece a Bevi e faz com que ela alcance novos patamares? Então, essa igualdade que existe na Bevi não é uma coisa também que foi provocada. Eu acho que quando você tem uma mulher na liderança, né, eu acho que não que você facilite, mas o acesso ele é igual, né? Ele é igual. A gente nunca ascendeu por gênero, né? Ou por estar... tem gente que pensa muito mulher, enfim, tem filho, tem outras obrigações. E na Bevi a gente nunca teve isso, é simplesmente competência. E por isso a gente acabou chegando ali tanto em cargos de liderança, uma predominância feminina muito grande, que inclusive foi muito elogiada por uma instituição que fez recentemente uma auditoria na Bevi, porque nós temos negócios de trabalho. E, enfim, não foi provocado. Eu acho que o que precisa hoje é dar as mesmas possibilidades para as mulheres, né? E elas provam que são, assim, extremamente competentes, né? Extremamente focadas, intuitivas. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com
com o feminino. Exatamente. E uma coisa muito legal também, né? A gente vê a BV crescendo, crescendo, e mesmo assim você não para. No meio de todo esse desafio, vocês ainda encararam o desafio de construir a ANEC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a ANEC para o pessoal entender. A ANEC, ela nasceu com um pilar muito importante, que é buscar regulamentações, né, fortalecer movimentos de autorregulações para que o mercado se sustente. Então, a visão da ANEC, que começou com... As pessoas acham que a ANEC é fechada, não é. É que a ANEC trabalha muito no campo institucional. Então, são mais de 50 ações institucionais que a ANEC já fez, buscando a regulamentação mesmo, a sustentabilidade do mercado, mas de uma forma muito ampla, muito macro, né? Então, às vezes, a gente não tem aquela atuação ali no dia a dia, mas a nossa atuação ela é muito presente com instituições, né? São várias conquistas que a ANEC já fez nesses 2 anos de sua fundação. A gente tem reuniões com lideranças políticas, FEBRABAN, BBC, todos os bancos, né? Até explicarmos assim para órgãos como o GAECO, o Ministério Público, magistratura, o funcionamento do nosso mercado. Então, assim, o desafio da ANEC é trabalhar de forma muito macro para o mercado. E talvez o que a gente faz no dia a dia não seja sentido ali no dia a dia mesmo da pessoa, mas a gente tem muitas conquistas importantes e estamos caminhando para outras conquistas num nível um pouco mais específico, vamos dizer assim. Muito legal. E acompanhe o trabalho da ANEC, a gente vai colocar aqui na descrição o @ do Instagram deles e todas as informações em relação à ANEC para vocês acompanharem aí todas as movimentações e o que eles têm feito. E agora a gente já está chegando ao final desse bate-papo e eu vou fazer algumas perguntas para a Mônica que vocês fizeram lá no nosso Instagram. Vamos lá? E a primeira pergunta que fizeram é uma pergunta muito boa. Perguntaram o que você faria se você precisasse começar do zero com o conhecimento que você possui hoje. O que eu faria se eu tivesse que começar do zero? Eu acho que eu repetiria a história, né? Eu acho que passo por passo, investir muito em conhecimento, conhecimento que eu digo do mercado, né? Nós não temos uma formação específica para isso. Eu acho que faria a mesma história, passinho de cada vez, muita serenidade, buscando relacionamentos importantes, que eu digo networks importantes de mercado, de parceria, escutar muito, né? Eu acho que eu sempre ouvi muito. Às vezes falo, nossa, você faz 5, 6 reuniões por dia e uma teve aproveitamento, negocialmente falando, todas tiveram aproveitamento. Então foi escutando muito que eu também comecei a desenhar um raciocínio do mercado. Eu acho que eu faria exatamente a mesma história. E perguntaram também, Mônica, qual dica você daria para uma equipe de 3 pessoas que está começando agora e que de vez em quando, por conta dessas movimentações do mercado, pensam em desistir? Não desista. O mercado está passando por um momento de consolidação, né? E a gente já teve isso em outros mercados, seguro, consórcio. Passar por esse momento é ruim, mas a gente tem uma expectativa muito bacana para o mercado depois que passar por regulamentações, enfim. E é uma equipe de 3 pessoas, dividam o trabalho. Não dá para todo mundo fazer tudo o tempo todo. Dividam o trabalho, organizem fluxos e cada um pegue aquilo que é a sua tarefa e faça meticulosamente. E só se dê por satisfeito ao fim do dia quando tiver cumprido todas as etapas. Eu acho que é uma boa dica que pode funcionar. Exatamente. Perguntaram também, Mônica, como ser resiliente diante de tantas instabilidades do mercado? Eu acho que tem muito a ver com acreditar, né? Acreditar no mercado. E eu disse há pouco assim, a gente sabe que é um movimento de consolidação de mercado. A resiliência vem de saber que lá adiante a gente terá um mercado muito mais consolidado, promissor, né? Então a resiliência, eu acho que eu sou resiliente por natureza, né? Eu sou uma pessoa que eu não desanimo fácil e eu sempre me sinto desafiada diante de obstáculos e faz com que eu pense mais, com que eu queira ter ideias. Mas respondendo objetivamente a pergunta, a gente só consegue ser resiliente se a gente acredita que o futuro será melhor. E é isso que eu acredito, que o futuro do consignado será melhor. Então, daí que vem a força para continuar insistindo, inovando e, se Deus quiser, poder ajudar a transformar esse mercado. E agora a gente vai finalizar com um bate-bola, jogo rápido, para a gente conhecer um pouco mais da história da Mônica.
Mônica, eu queria saber qual é a sua maior conquista até agora. A minha maior conquista é eu vou bem pro lado pessoal. Eu acho que ter construído uma família, né, que acima, eu acho que é o pilar de tudo. E todo o sucesso que vem depois disso, ele só é um bônus. Então, para mim, é a minha família, ter conseguido criar meus filhos, pessoas do bem, é a base de tudo para mim. Com certeza. E tem algum sonho que você ainda não realizou? Ah, eu quero ser avó. Em breve. Como que você se definiria em uma palavra? Determinada. Legal. E o que é família para você? É a base de tudo. Como eu disse, não tem sucesso nenhum se você não consegue ter o sucesso familiar. Então, para mim, é tudo. Um arrependimento? Um arrependimento? Gente, não sei, acho que... Não sei se é a personalidade, não tem nada que eu me lembre, assim, que eu poderia falar, eu me arrependi. Claro. Deve ter alguma coisa, mas não que tenha essa importância de ter ficado na memória. Sim. Um hobby favorito? Eu gosto de ler, de vez em quando eu gosto de cozinhar. Eu acho que eu sou muito caseira, muito. Então, quando eu posso, eu gosto de ler uma tarde toda. Se eu acordo inspirada, eu gosto de cozinhar. Isso me relaxa bastante. Ai, que delícia. Um talento seu? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante empatia. Isso me ajudou bastante, né? Que é reconhecer o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é um talento. Legal. E qual que é o seu lugar preferido? Minha casa. Com certeza absoluta, minha casa. E qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Eu acho que o medo me paralise de alguma forma. Eu acho que parece meio, né, estranho responder assim, mas o meu maior medo é que algo me paralise, que algo me cause tanto temor que eu não consiga ter esse desenvolvimento, sabe? Que eu não consiga superar. Eu tenho muito medo de que algo me engesse. Acho que o que veio agora foi isso. Já que você falou que você gosta de ler, um livro. Nossa, são tantos. Eu li recentemente Eu não leio livros de autoajuda ou relacionados ao trabalho. Eu leio coisas para me relaxar. Li recentemente A Garota Alemã, que é baseado em uma história real. Gosto de livros de grandes mulheres. Já li 2 vezes Catarina Grande, que é a história, a trajetória toda dela, de como uma mulher que nem era russa, dominou a Rússia. E eu gosto de livros assim, que vêm assim na memória agora são esses. Legal. E vamos complementar então falando de um filme. Filme eu assisto menos, mas... Deixa eu lembrar de um que pode ser interessante. O Menino que Descobriu o Vento. Eu acho que é uma história de muita força, de muito acreditar na história. E tem um que eu gosto muito também, que chama Relatos do Mundo. Também é uma história muito interessante. E a nossa última pergunta, o mundo está? O mundo está em uma transformação muito rápida, né? Em todos os sentidos, assim. Eu acho que, principalmente tecnológica, a gente está vivendo um processo de transformação muito rápido. E é preciso estar atento para acompanhar. Então, para mim, o mundo está transformando, e de maneira mais rápida do que antes, eu acho. Incrível. Ai, Mônica, muito obrigada. Eu amei essa nossa conversa. Eu amei. Obrigada pelo convite. Eu tenho muita admiração pela sua história. Você sabe que eu sou uma pessoa bastante reservada, então nunca falei assim, principalmente falar de mim. Porque vale a pena para você, porque você tem uma história muito bonita e eu sou sua fã. Eu também. Ai, gente. Obrigada para vocês que assistiram até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. A história da Mônica é incrível e muito inspiradora. Espero que você leve aí muitos ensinamentos dessa conversa e que você consiga se desenvolver cada vez mais aí, seguindo os caminhos que a Mônica trilhou. Muito obrigada por assistirem até aqui e até mais. Tchau! Tchau!